Glória a Deus. Bem-vinda ao lugar onde a presença de Deus é real. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que Jesus estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Repete comigo: perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seus cabelos, e continuou a beijá-lo, e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Então voltou-se para a mulher e disse: Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor a mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. O que você tem demonstrado? Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse: vá em paz, os seus pecados estão perdoados. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui agora para ouvir a Tua palavra. Nós estamos, Senhor, aqui agora para ouvir a Tua voz. Receber, Deus, aquilo que o Senhor tem para liberar aqui. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas nós sabemos de uma coisa: o Senhor tem liberdade, Pai, de mover sobre o nosso entendimento, de mover sobre o nosso coração. A casa é Tua, o povo é Teu, e nós entregamos a Ti tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai. Então manifeste a Tua presença em nós, permaneça aqui conosco, em nome de Jesus, amém. O capítulo 7, versículo 36 que nós acabamos de ler, vai contar a história que a Bíblia não diz o nome dela, mas as pessoas que estavam sobre a convivência dela, aplicou a ela uma identidade. Ela era anônima, ela não tinha nome. Mas o que as pessoas diziam a respeito dela, diz muito a respeito da dor que ela carregava. Mulher pecadora. E quando eu comecei a ler essa palavra, o Senhor ministrou muito ao meu coração de que Ele falaria de mim, de que Ele falaria de você. Então, se eu pudesse dar uma direção a essa palavra, seria Jesus, o jantar e uma pecadora. Será que você pode olhar para a mulher que está do seu lado e falar para ela assim, ó: Jesus, um jantar e você? Porque nós estamos na posição dessa mulher aqui hoje. A Bíblia não diz o nome dela, mas as pessoas que estão naquele lugar diz: a
lá a pecadora. Ah lá aquela que anda pecando. Porque ela não é chamada pelo nome, mas ela é chamada pela dor que ela é carregada. Porque eu costumo dizer todos os dias, ninguém é o que é porque quer. Repete comigo, ninguém é o que é porque quer. Tem um motivo. E talvez você esteja pensando, qual o pecado dela? É esse pecado que você está pensando aí mesmo. Porque se você entende um pouco da Bíblia, você vai entender que para Jesus não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é? Pecado é? Eu não sei ao certo a vida que ela levava. Mas de uma coisa eu sei. Jesus decidiu ter um encontro com ela. A palavra do Senhor diz que Jesus foi convidado para um jantar. E esse convite não era um convite comum. Quem convidou Jesus normalmente não o convidaria. Porque quem convida Jesus eram os fariseus. Quem eram os fariseus, pastora? Os doutores da lei. Eram os perseguidores de Jesus. Eram aqueles que tentavam seguir à risca a lei, mas na verdade não praticava nada a respeito dela. Os religiosos de plantão, eles ouviram falar da fama de Jesus. Eles ouviram dizer que Jesus estava passando por ali, e onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Então, o nome de Jesus estava sendo propagado naquela região. Então, se Jesus tem fama, e se Jesus é conhecido, e eu sou um doutor da lei, eu preciso estar ao lado de quem é conhecido. Eu preciso se assentar ao lado de quem tem fama. Então, vamos convidar Jesus para a nossa mesa. Então eles convidam o Pai. E a Bíblia diz que Jesus aceita o convite e toma o seu lugar na mesa. Só que toda mesa tem um propósito. Talvez a mesa posta naquele lugar para os fariseus era uma mesa de interesses. Se Jesus é conhecido por toda a região, vamos colocar ele na mesa. Porque nós precisamos ser conhecidos também. Ou talvez, vamos se certificar se realmente esse Jesus é o Messias, é quem ele diz quem é, porque a mesa revela de fato quem somos. Só que para Jesus, a mesa tem uma função natural de conectar corações. Deixa eu te explicar. A mesa para Jesus nos dá a consciência de quem eu sou e de quem o outro é. Quando eu me assento à mesa com Ele, Ele conhece de fato quem somos. Ele conhece o nosso coração. E Ele nos dá a consciência de quem também nós somos. E depois de quem o outro é. Jesus está te convidando à mesa hoje. Jesus convida eles e os fariseus convidam Jesus. E Jesus, ele decide se assentar à mesa. E Jesus se assenta à mesa. Só que Jesus conhece quem é fariseu, né, gente? Jesus sabia quem de fato estava sentado à mesa com eles. Jesus sabe quem saiu de casa e veio para este lugar para definitivamente adorá-lo de verdade. Mas Jesus também sabe quem veio aqui por outros motivos. Só que nada do que a gente faça altera quem Ele é. Porque quando Jesus decidiu se assentar à mesa com os fariseus, aquilo não alterou quem de fato Jesus é, porque Jesus é o que é.
A mesa não altera a identidade dele. O que os fariseus faziam, falavam ou se comportavam, não mudava quem ele era. É por isso que a Bíblia diz que Jesus foi convidado, Jesus se assentou à mesa, mas permaneceu calado. Porque quem é fariseu está preocupado com tantas outras coisas e não entende a importância e a relevância que Jesus tem na mesa. Eles não tinham noção de que aquele que eles fizeram questão de convidar para se assentar à mesa é aquele que poderia mudar a história de vida deles. Jesus está ali sentado. Ali tinha fariseu, amigo de fariseu. E a palavra do Senhor diz que quando o fariseu ele organiza uma festa, não é uma festa só para comer, é uma festa de gala. A mesa era parecida com essa aqui, só que ela era um pouquinho mais baixa. Eles se assentavam em poltronas mais inclinadas, então a Bíblia diz que eles se inclinavam para poder se alimentar. Uma mesa baixinha, Jesus assentado, e havia um script ali. Já havia uma agenda programada. Porque na verdade, Jesus, ele era convidado, mas ele não era desejado. Porque nós convidamos ele, mas nós não desejamos ele. Pastora, eu acordo pela manhã e eu convido Jesus a estar na minha vida, mas existe um script montado do teu dia. Você convida Jesus, mas você começa a seguir o script montado, e aí Jesus fica mudinho e calado, enxergando você a cumprir diariamente as agendas do seu dia. Porque você convidou ele, mas você não desejou Jesus. Repete comigo assim, ó, presta atenção. Existem mesas que Jesus é convidado, mas ele não é desejado. Mas essa mesa não é a minha. As coisas estavam acontecendo ali e parece que está tudo normal, está tudo comum, porque todo mundo que era para estar ali já estava. Tinha Jesus, tinha fariseu, tinha amigo de fariseu, tinha Simão, estava todo mundo ali. E Jesus estava calado. Era de costume naquela época, quando alguém era convidado a estar nesta mesa, quando essa pessoa chegava na porta, um dos servos teria que correr com uma bacia, lavar os pés de Jesus, porque na região da Palestina tinha muita areia. Então, quando as pessoas chegavam a esses ambientes, os pés estavam todos cheios de areia. Então, o servo vinha com uma bacia, lavava os pés de Jesus, para que ele se assentasse à mesa. Só que antes de Jesus se assentar à mesa, o anfitrião, o fariseu que o convidou, precisava ir até Jesus e dar a ele um ósculo santo. Depois que eles fizessem isso, era necessário que Jesus se assentasse à mesa. E aí eles pegavam óleo e ungia a testa de Jesus. Então era um ritual de hospitalidade. Todos os convidados deveriam receber essa honra, esse privilégio. Mas isso não aconteceu com ele. Só que uma mulher, que a Bíblia não menciona o nome, está em sua casa e ouviu falar que Jesus havia sido convidado para uma festa. Que Jesus estava sentado lá.
E ela começou a entender o que aqueles homens não entendiam. Porque eles estavam assentados ao lado daquele que disse: tudo é possível àquele que crê. E eles não entendiam. Eles estavam assentados ao lado daquele que fez um paralítico andar, mas eles não percebiam. Eles estavam ao lado daquele que fez o cego enxergar, mas eles não entendiam. Porque nós convidamos Jesus, passamos por turbulências diárias na nossa vida, e a gente não entende que Ele pode solucionar aquele problema. E aí Jesus passa desapercebido. Ele foi convidado, mas ele está no cantinho da mesa. E a mulher começa a ficar alvoroçada e ela diz: meu Deus, eu preciso encontrar com Jesus. Eu preciso conhecer quem Ele é. As pessoas estão falando a respeito dEle. E aquela mulher decide tomar uma atitude que vai mudar a tua vida. E dentro de casa, ela começa a pensar: o que eu posso levar? O que eu posso preparar? O que eu posso entregar para Ele? E aí de repente ela lembra, coloca a mão no pescoço e percebe que ela carrega um vaso de alabastro. Esse vaso era uma escultura, onde continha óleos e essências dentro. Todas as vezes que uma mulher estava prestes a se casar, os pais dessa mulher davam a ela um vaso de alabastro, para que no dia do casamento, ela quebrasse aos pés do noivo, dando a ele o seu futuro e a sua honra. E esse vaso de alabastro, era necessário que ele fosse carregado por um cordão no pescoço. Então aquela mulher pensou assim: eu tenho algo de valor para mim. Porque aquilo que continha lá dentro, aquele perfume, aquela essência, aquele óleo, era caro demais. Para ela custava muito. A Bíblia diz no livro de Marcos que custava mais de 300 denários. Isso quer dizer que ela não ganhava nem um denário por dia, porque isso equivale a 1 ano de trabalho. Mas eu imagino ela dizendo assim: é caro, mas para quem eu vou dar é pouco. É tudo que eu tenho, mas para quem eu vou entregar é pouco. Ela não esperou chegar na casa e se assentar à mesa para perceber que ela precisava entregar tudo. Ela já saiu de casa preparada a entregar tudo que ela tinha. Agora vem aqui, nós saímos da nossa casa para encontrar com Jesus, porque você não veio aqui para ver nenhuma outra pessoa a não ser Ele. É sobre Ele. O que você trouxe para oferecer? O que tem sobre as suas mãos para entregar? Porque nós entramos na casa de Deus e nós percebemos que todos os dias de culto existe uma mesa preparada para nós. O Pai decide ter um encontro com você. Mas a gente vem carregando o quê para entregar para Ele? E aquela mulher vem alvoroçada. Não, eu preciso entregar algo. E ela pega tudo que ela tinha. E quando ela entra lá, ela não se preocupa com as pessoas que estavam ali. Porque ela decidiu definitivamente sair de casa para trocar o mestre. Agora, quando ela entra naquele lugar, porque era um jantar, as pessoas que eram convidadas podiam se assentar à mesa, mas era aberto ao público também. Só que aqueles que não eram convidados a estar na mesa, eles podiam ficar de longe, vendo e ouvindo o que estava acontecendo.
aquela mulher entra. Quando ela entra, eu imagino na minha cabeça que todo mundo começa a olhar para ela. A mulher pecadora? O que ela está fazendo aqui? Como ela pôde chegar a este lugar? Como ela ousa entrar sobre este ambiente? Mas ela não se importa. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela teve a mesma atitude. A atitude de romper com uma cultura. A atitude de romper com um obstáculo. A atitude de romper com uma multidão. A cultura ou a atitude de romper com aquilo que as pessoas iam pensar ou imaginar. Agora cá entre nós, quantas vezes você deixou de viver o milagre pensando naquilo que as pessoas iriam imaginar ao teu respeito? O que vão dizer se eu tocar? O que vão dizer se eu ir lá, levantar, gritar e entregar tudo o que eu tenho? O que vão dizer? A mulher ouviu dizer que Jesus havia acabado de curar o servo do centurião. Ela ouviu dizer que Jesus havia acabado de passar por Naim e que uma mulher havia acabado de levar o seu filho morto aos pés de Jesus. E Jesus havia ressuscitado ele. Ela sabia quem ele era. E ela saiu de casa determinada a buscar o que ela precisava. O que você precisa é tomar uma atitude que pode mudar a tua situação. Me desculpa se você está aí agora pensando, mas eu não tenho pecado. Porque eu estou na posição dessa mulher, de entregar para Ele tudo o que eu tenho. Tudo que eu sou. Aquela mulher não olhou para quem estava, para a autoridade que estava. Ela não tentou entender o que estava acontecendo. A atitude dela é: vou sair, vou tocar e vou tocar. Não existe outra opção. Ela sai, ela entra naquele ambiente e ela se joga aos pés de Jesus. E quantas vezes, gente, a gente não fica constrangido de, no meio da multidão, se jogar aos pés de Jesus? Quantas vezes nós não nos sentimos envergonhadas ou envergonhados de romper com a multidão e mergulhar aos pés de Jesus? Na verdade, o que essa mulher está fazendo é dando a honra que os fariseus não deram. Ela se joga aos pés dele e começa a chorar, 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 até que ela percebe que toda aquela lágrima havia encharcado os pés de Jesus. Quando ela percebe que ela chorou tanto, que os pés dele estavam encharcados, ela começa a fazer o que ela não poderia ter feito. Porque uma mulher judia deveria andar com seu cabelo encoberto. Mas ela pega os seus cabelos e começa a enxugar o pé de Jesus. Começa a imaginar essa história. Começa a imaginar você na posição dela. Quando ela acaba de enxugar os pés de Jesus. Já entregou para eles? Entrega para mim, por favor. Traz um para mim. Quando ela começa a enxugar os pés de Jesus, ela pega o vaso de alabastro, contendo dentro unguento. Deixa eu pegar ali que é mais fácil.
Ai, que bonitinho que vocês vão receber, ó. Ai, meu Deus. E ela pega aquele vaso. E a palavra do Senhor diz que ela começa a derramar aos pés de Jesus. E ela vai derramando, e ela vai derramando, e ela vai derramando. E eu não sei se você entende o significado disso. Mas qual que era o significado que aquilo tinha para ela? Ela era uma prostituta. Isso daqui para ela tinha o significado de que quando eu casar, eu vou derramar e quebrar aos pés do meu noivo. Eu vou honrar a Ele. Eu vou entregar o meu futuro a Ele. O que ela está dizendo é: eu tentei até agora e não deu certo. Então eu vou pegar o que eu tenho de mais valor. Eu vou pegar aquilo que eu tenho de mais caro. Eu vou pegar aquilo que é melhor para mim. E eu vou pegar o meu futuro. E eu vou entregar nas mãos daquele que pode mudar a história. Para ser usado, era necessário quebrar um bocal que havia em cima. Quando esse bocal era quebrado, elas derramavam. Gente. O que ela disse para ele foi: Senhor, eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem o Senhor é. Porque a mesa nos dá consciência de quem nós somos, mas também nos dá consciência de quem o outro é. Só que antes de derramar aquilo que estava para o lado de fora, ela fez questão de externar as lágrimas, entregando para ele tudo o que havia do lado de dentro. Senhor, antes de eu quebrar esse óleo, eu quebrar esse vaso, eu vou derramar tudo que tem de dentro de mim. E depois, eu entrego aquilo que eu tenho de maior valor. Abre aí o teu olhinho. Sabe o que é engraçado, gente? Enquanto vocês estão abrindo aí, já estou acabando, tá? É que a palavra do Senhor diz que existe um odre no céu, reservado, para guardar todas as nossas lágrimas. Talvez aquela mulher não estava entendendo, mas o que ela estava fazendo é depositando toda a dor, toda a lágrima, todo o choro no odre do céu. Abriu? Sim ou não? Passou na mão? Agora se coloca de pé. Coloca para mim em Salmos 56, versículo 8. Talvez ela não entendia, mas quando eu li a história dessa mulher e quando ela derramou as lágrimas dela aos pés de Jesus, eu consegui entender a realidade desse salmo aqui que diz: conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Jesus
uma mesa e você. Qual a atitude que você precisa fazer nessa noite? A palavra do Senhor diz que quando aquela mulher toma aquela atitude, os fariseus, um dos fariseus falou consigo mesmo. Então, ele não falou em alta voz para alguém. Sabe quando a gente começa a conversar com a gente mesmo e a gente fala, será? Sei não, sabe? Ele falou em pensamento com ele mesmo, a respeito da mulher. O que ela está fazendo? Será que esse profeta que acha que é profeta, está entendendo que essa mulher que está tocando nele, é uma mulher pecadora? Só que Jesus, sendo Jesus, ouviu os pensamentos dele. E aí Jesus logo repreende, Simão, essa mulher só está fazendo o que vocês deveriam ter feito. Porque era uma cultura daquele lugar fazer aquilo. Ela só está fazendo aquilo que eu e você devemos fazer todos os dias que decidimos nos encontrar com Ele. Ela se jogou aos pés de Jesus, chorou aos pés dele, lavou e limpou os seus pés com seus cabelos. E isso não era suficiente, ela ainda o beijou, e o beijou, e o beijou, e o ungiu. Eu não sei qual será a sua atitude, mas de uma coisa eu sei, Jesus está sentado à mesa nessa noite. E talvez você não saiba, mas eu posso lembrar você, esse Jesus que está aqui, não é qualquer Jesus, ele é o Jesus. É aquele que alguns anos atrás mudou a tua história uma vez. É aquele que quando você precisou, realizou um milagre na tua vida. É aquele que quando você precisou, mudou a sua situação financeira. É aquele que quando você precisou, mudou o teu casamento. É aquele que um dia decidiu curar alguém de uma enfermidade. Esse Jesus que nós estamos falando aqui, estava no princípio. Ele era Deus, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Esse Jesus aqui está dizendo para você, eu preparei um jantar para você, minha filha. À mesa, eu e você. Porque eu quero mudar a tua história. Quando as pessoas olharem, elas não vão te chamar mais pela dor que você carrega. Porque a palavra de Jesus liberada a ela foi, vá, os seus pecados estão perdoados. Feche os seus olhos. Vou chamar as meninas para subirem aqui comigo. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa carregando algo para entregar para Deus. E talvez até agora a multidão te impediu de se entregar a Ele por completo. Mas essa história contada aqui hoje não tem a ver com a multidão. A história pregada aqui hoje não tem a ver com os mestres da lei. A história pregada aqui hoje não tem a ver com o religioso. A história pregada aqui hoje tem a ver com duas pessoas, Jesus e você. O que você vai entregar para Ele nessa noite? Eu já entreguei, porque eu decidi jogar aos pés de Jesus o meu vaso de alabastro. Eu não sei você, mas se você, assim como eu, decidiu estar neste ambiente
para ter uma vida transformada. Rompa com a multidão agora. Eu não sei o que você precisa fazer, mas o Espírito Santo falou para mim que Ele está incomodando algumas pessoas aqui a tomar algumas atitudes que talvez aos olhos humanos pode parecer loucura. Mas o Senhor está dizendo para você, rompa com a multidão. E eu estava no meu quarto quando eu estava lendo essa palavra. E eu comecei a ouvir um louvor que começou a ministrar no meu coração e eu saí disparando nos grupos. E eu falei assim, gente, Jesus está falando comigo através desse louvor hoje, aleluia, que Ele possa falar com vocês também. Quem lembra que louvor que é? Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Sabe de uma coisa? Esse vaso aqui, Zenaide, ele pode simbolizar tanta coisa. Talvez esse vaso de alabastro aqui pode significar as suas vontades, porque talvez para você as suas vontades têm muito mais valor do que a vontade de Deus para a sua vida. Talvez esse vaso aqui pode significar os teus filhos, porque talvez para você o teu filho é o teu Deus. Talvez esse vaso aqui pode representar a tua família. Talvez esse vaso aqui pode representar o teu orgulho. Talvez esse vaso aqui pode representar tantas coisas que está ocupando o lugar de Deus na tua vida. Meu Deus! O que você tem carregado de valor que pode ser derramado aos pés de Jesus hoje? Eu não sei o que para você representa o vaso de alabastro, mas eu sei o que ele significa para mim. E eu decidi sair da minha casa hoje para derramar diante dos pés de Jesus.